Hoje nós vamos fazer o primeiro dia, a primeira bem-aventurança. Se você abrir aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, Jesus diz, versículo 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? É o reino dos céus. Bem-aventurado significa feliz. Significa felizardo, significa abençoado, bem-aventurado. Os humildes de espírito, aquele que não é ou não for humilde de espírito, não conseguirá perdoar os seus ofensores. Jesus disse para os discípulos: se o teu próximo, o teu inimigo, pecar contra você 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes 7, Jesus disse, você deve perdoar. Se durante 7 dias, todos os dias, ele cometer algo contra você e ele te pedir perdão, você deve o quê? Você deve perdoar. Não, você não tem que necessariamente viver sorrindo para os seus inimigos. Basta que você não guarde o quê? Ressentimento, ofensa. Não retenha essa ofensa dentro de você. Você não precisa sorrir para os seus inimigos. Ver os seus inimigos e sorrir para ele. Falar com um sorriso. Você não precisa. Não são os dentes quem vai definir o seu estado espiritual, mas o seu o quê? O seu coração. Você não é obrigado a conviver com uma pessoa que vive a fazer guerra com você. Você não é obrigado a conviver com ela. A Bíblia não manda isso. Você tem que conviver com ele, você tem que estar do lado dele, você tem que... Não. Mas a Bíblia diz que você deve manter o seu coração o quê? Limpo. Não reter, não guardar ofensa, porque você corta a sua conexão com Deus e você cria uma conexão com Satanás. Por isso Satanás usa o conflito para aprisionar as pessoas. As pessoas estão presas, não por fora, elas estão presas como? Por dentro. Aí mesmo, nesse monte das bem-aventuranças, esse capítulo 5, lá no versículo 25, Jesus diz, versículo 25: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele, aonde? A caminho, para que o adversário não te entregue a quem? Ao juiz, e o juiz te entregue a quem? Ao oficial de justiça, e sejas recolhido o quê? A prisão. Em verdade, versículo 26, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Olhe para mim, veja, não é certo então o que disse a você?
Guardar ressentimento é como cometer um crime. Isso te leva à prisão. Diga: guardar ressentimento, guardar rancor, guardar ódio, sentimento de vingança, é como cometer um crime. Isso te leva à prisão. Não a prisão. O sujeito que comete um crime, ele é levado a uma prisão, a uma cadeia pública, estadual, pelo crime que ele cometeu. Mas quando nós guardamos ressentimento, sentimento de vingança, isso nos leva a uma prisão espiritual. E você não sairá dessa prisão até que você pague o quê? O que está escrito aí? O que Jesus disse no Sermão do Monte? Você não sairá daí até que o quê? Até que você pague. Olhe para mim. Até que você pague o último centavo. Significa até que você tire a última magoazinha, ressentimentozinho do seu coração. É por isso que as pessoas oram e não são ouvidas. Clamam e não são respondidas. Porque Deus não ouve. Qual o estado do seu coração? Qual o estado do seu coração, amigo, para você orar a Deus? É isso. O cristianismo é isso. Você não precisa conviver com a pessoa. Você não precisa sorrir para a pessoa, viver sorrindo para os seus inimigos. A Bíblia não exige isso. Não importa se você esteja certo ou errado. Ninguém é autorizado, a ninguém é permitido guardar ressentimento. Repita: não importa se está certo ou errado. Ninguém é permitido, ninguém é autorizado a guardar ressentimento. As pessoas guardam ressentimento porque elas dizem: mas eu estou certo. Talvez para você, meu amigo, a pior coisa na sua vida é você estar certo. Era muito melhor se você tivesse errado. Quem compreende? Para muitas pessoas, a pior coisa para ela está com a razão. Porque quando ela está com a razão, ela se transforma um monstro. Porque ela está com a razão. Quem compreende? A vida está onde? No coração do homem. Aí nasce a vida. Todo o nosso canto, toda a nossa adoração, todas as nossas ofertas, tudo que possamos fazer para Deus, perde o sentido se guardamos ressentimento, guardamos rancor. Satanás frequentemente vai usar pessoas para ferir teu coração. Ferir teu coração. Por isso, nós não devemos insultar as pessoas. O insulto é uma forma de golpear a pessoa, bater na pessoa, sem usar as mãos. Diga: o insulto é uma forma de se atingir uma pessoa, bater nela, sem usar as mãos. É isso que é o insulto. Como ela não pode bater, ela insulta, mas para Deus, o insulto é como se você estivesse batendo nela. Como não pode bater,
você usa as palavras pesadas, insulta a pessoa. O insulto é uma forma usada de atingir uma pessoa, de golpear uma pessoa, de bater numa pessoa, sem usar as mãos. O que ela não pode fazer com as mãos, ela faz com o quê? Com as palavras. Talvez o marido não bate na mulher, mas o que ele diz para ela, os insultos, para Deus, ele está batendo nela. E todo insulto, iremos dar conta de cada insulto que praticamos. Se você ler aí no versículo 22, você leu o 25, mas se você ler o 22, Jesus no monte, mais uma vez no sermão, diz no versículo 22, 5:22: eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a quê? Ao julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a quê? A julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de quê? De quê, gente? De fogo. Forte, não? Olhe para mim. O insulto pode levar ao inferno de fogo, ao tribunal de Deus, ao juízo de Deus. Se apenas dissermos tolo, tolo. Imagina os palavrões que são ditos, até palavrões de baixo calão, palavras de maldição, insultos pesados que são feitos às pessoas. Se chama tolo. Imagina quando dissemos seu maldito, seu um desgraçado, seu amaldiçoado, seu isso, a peste, você é um filho disso, você é um filho daquilo, você, amigo. O insulto é uma forma usada de atingir uma pessoa, de bater numa pessoa, sem usar as mãos. Há pessoas, há mulheres, eu já ouvi mulher dizer: bispo, eu preferia ter levado um tapa do que ouvir o que eu ouvi do meu marido. Quem compreende? Eu preferia ter morrido do que ter ouvido o que eu ouvi do meu filho. Satanás usa frequentemente a vingança, o ódio, a mágoa, para quebrar tua conexão com Deus. Tua oração não será ouvida, por isso você ora tanto e não é respondida, porque você está presa, você está aprisionado. Você quebrou sua conexão com Deus e você construiu uma conexão com Satanás. Por isso que eu sempre procuro preservar a minha paz. Se tiver que, se o caminho foi daqui a ali, e eu vou fazer esse caminho aqui mais curto, mas eu vou ficar sem paz, eu prefiro ir até o centro da cidade andando, para manter a minha paz. Quem compreende? Eu prefiro ter trabalho e manter a minha paz. Paz de coração. Eu creio que a vida está no coração do homem. O coração, ele define a sua relação com Deus. Tudo depende do que você está colocando em seu coração.
O coração é como $1 milhão. R$1 milhão. Se você pegar R$1 milhão e colocar na mão de um homem bom, esse homem bom vai fazer coisas boas com esse 1 milhão. Se você pegar esse mesmo R$1 milhão e você colocar na mão do homem mau, ele vai fazer maldades com esse 1 milhão. O problema não é o 1 milhão, mas com quem ele está. Amém? Na mão de quem ele está. Assim é o coração. O coração pode contribuir para o teu bem. O coração pode contribuir para o teu mal. Depende do que você está colocando aonde? Assentando no teu coração. Cristianismo é relação com Deus, é vida com Deus, não é culto de igreja, não é cerimoniais. É relação com Deus, é obediência à sua palavra. Os humildes, eles se quebrantam. Os humildes, eles reconhecem. Os humildes, eles se arrependem. Quando você abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, abra Lucas 17. Lucas 17:3, ele diz: acautelai-vos, ou tende cuidado. Esse acautelai-vos também significa tende cuidado. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, faz o quê? Perdoa-lhe. Versículo 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contra ti, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Que forte, né? Olhe para mim. Significa dizer que eles não tinham fé para perdoar. Tantas vezes eles tinham fé para curar enfermo, tinham fé para expulsar demônio, tinham fé para fazer milagres, mas ainda não estavam preparados, não tinham fé suficiente para perdoar. Senhor, aumenta-nos a fé. Você pode ter fé para fazer corrente, você pode ter fé para jejuar, você pode ter fé para fazer propósito, você pode ter fé para fazer fogueira santa, você pode ter fé para fazer dízimo, você pode ter fé para ungir, mas muitas vezes não tem a fé suficiente para perdoar os teus inimigos. A vida está aí. Aonde? Que pode contribuir para o teu bem ou para o que você está colocando no seu coração. Ele disse: enquanto estás com teu inimigo no caminho, andando com você, até chegar ao promotor de justiça, você deve se reconciliar com ele antes que chegue lá, porque se chegar lá, ele vai te denunciar. E você será sentenciado, entregue ao carcereiro. E o carcereiro vai colocar você aonde? Na prisão. Este carcereiro é Satanás. Diga: este carcereiro é Satanás. Esse carcereiro é Satanás. Primeiro você vai até o juiz. Se o juiz te condenar, a justiça te condenar, você entrega ao carcereiro. Aí você vai entregar aquele que pune, aquele que faz sofrer, aquele que faz destruir. É Satanás.
simbolicamente, esse carcereiro é Satanás. Enquanto estás em caminho, reconcilia-te com teu irmão. Amém? Foi o que nós lemos no versículo 25 de Mateus 5:25. Volte lá, por favor. 5:25. Reconcilia-te enquanto você está indo com ele, enquanto não chegou ainda diante do juiz. Porque se o juiz der a sentença de condenação, você vai ser entregue ao carcereiro. Não importa o quanto você ore, não importa o quanto você jejue, não importa o quanto você vem na igreja, não importa o quanto você deu dízimo, se você guarda rancor, ressentimento, mágoa, insultos, Deus não te ouvirá. Enquanto estás no caminho com ele, o que mais? Para que ele não te entregue a quem? E o juiz? E depois? E daí não sairá até que o quê? Até que pagues. Significa dizer que a libertação de muitas pessoas só vai acontecer quando ela tirar do seu coração qualquer tipo de sentimentos. Satanás sabe disso e ele vai usar pessoas, situações para o que José só saiu da prisão, do poço e da prisão, e chegou ao cargo de governador, exatamente porque ele não guardou ressentimentos, ofensas dos seus irmãos. O que livrou José, o que fez José sair do poço em que foi jogado, sair da prisão em que foi jogado e se tornar governador, um cargo de autoridade, porque ele não guardou ofensas em seu coração, ele não guardou as ofensas dos seus irmãos, ele não guardou ressentimento, ele não guardou rancor. Quando você lê Gênesis capítulo 45, abra sua Bíblia, Gênesis 45, versículos 4, 5, 8 e 15. Vamos ler esses 4 versículos. Gênesis 45, capítulo 45, versículos 4, 5, 8 e 15. Esses 4 versículos nos dá uma impressão perfeita de que José não guardou em seu coração nenhum tipo de ressentimento, sentimento de vingança. Versículo 4: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E achegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Versículo 8: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Versículo 15: José fez o quê?
beijou seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Amém? Amém? José aqui já era governador do Egito, já era uma autoridade, já estava numa posição de autoridade, uma posição de honra, uma posição de vitória. Porque ele não guardou em seu coração aquilo que os seus irmãos fizeram com ele. Veja que em nenhum momento ele os acusa. Ele disse: não, Deus que preparou tudo, Deus que permitiu tudo, porque Deus queria fazer algo grande, Deus queria me usar. Deus quer nos usar, Deus quer preservar as vidas através de nós. Tem alguém esperando por você em algum lugar. Tem alguém esperando por você. Alguém precisa de você em algum lugar, para você lhe preservar a vida, para você lhe ajudar, para você lhe socorrer. Você precisa estar dentro desse espírito, desse padrão de vida espiritual. Deus quer, através de você, fazer uma obra muito grande. Diga: Deus, através de mim, quer preservar a vida de muitas pessoas. Como Deus enviará as pessoas até você para que você lhes preserve a vida, salve, se você ainda está perdido, se você ainda está preso. José estava numa posição de honra, de autoridade. Quem compreende? Quando você perdoa uma pessoa, você perdoa, você libera o perdão, isso pode não mudar a tua situação automaticamente, a situação que você está, mas espiritualmente, automaticamente, instantaneamente, a tua posição foi mudada. Amém? A tua situação, quando você perdoa uma pessoa, pode que a sua situação não mude instantaneamente, a situação que você está, mas espiritualmente, automaticamente, ao perdoar, a sua posição já foi o quê? Mudada. Deus já tirou você daqui e colocou você aqui, espiritualmente. Já foi mudada. Quando você perdoa, quando você mantém seu coração puro, como que você vai adorar a Deus? Como? Aleluia, aleluia, glória, glória, glória. Se teu coração está cheio de, está pesado, inimizade, etc. Satanás usa frequentemente essas coisas para criar um laço, criar uma conexão entre ele e você. Desperte para isso. Reconcilia-te com teu irmão antes que você chegue lá até o juiz. Acerte isso logo. Você está no caminho até lá, antes que chegue lá,
Reconcilie-se com Deus, com seu irmão. Perdoe, limpe seu coração. Você está numa caminhada. Nós estamos numa caminhada para o futuro. O futuro. O que você está? Quem está indo com você para o futuro? Quem você está levando com você para o futuro? O futuro pode ser amanhã, segunda-feira. O futuro pode ser semana que vem. O futuro pode ser ano que vem. O futuro pode ser daqui a 20 anos. O que está indo junto com você para o futuro? Quem compreende? A orientação de Jesus: cabe essa inimizade, reconcilia-te com ele, para que você, quando vá até o juiz, você já não tem mais inimigo. Da sua parte você já perdoou. Quando você chega até o juiz, isso aí é quando estivermos no último dia, diante de quem? De Deus. Tem gente que morreu levando o seu inimigo, a sua sogra, o seu irmão, o seu vizinho, morreu com mágoa, morreu odiando, morreu, e agora ele foi para essa viagem, ele foi para o futuro eterno, levando o inimigo, e não se reconciliou com ele. Será julgado e lançado aonde? Será colocado na mão do carcereiro. Fique de pé. Coloque a mão no seu coração.